E aí, gente? Meu nome é Eduardo. Hoje eu vou inaugurar aqui no meu canal uma nova sessão que é a resenha de livros. Mas não é, né, não vou fazer livros de literatura, até porque eu não sou dessa área, mas eu vou tentar trazer aqui para vocês os livros comuns, né, não é livro didático da área de ciência. E o título que eu escolhi hoje foi o título do Carl Sagan, que é um mundo assombrado pelos seus demônios. Apesar de você estar vendo ele em inglês, ele tem em português, se eu não me engano, é do selo da Companhia das Letras. Bom, vamos lá então começar. Deixa eu fazer uma pequena introdução então de quem foi Carl Sagan. Ele era um pesquisador, né? Astrofísico, para ser mais exato, mas ele ficou mais conhecido como um divulgador de ciência, né? Divulgação científica. Ele também era um grande entusiasta por vida extraterrestre, né? Vida extraterrestre inteligente. E tanto que ele tem um livro de ficção também, que virou um filme, que é o Contato, que foi feito pela Judy Foster, acho que é um filme da década de 90, 97, se não me engano. E ele também fez uma série chamada Cosmos, na década de 80 também. Essa série, ela também tem um livro com o mesmo nome, e mais recentemente, né, 2015 por aí, foi feita uma nova série baseada na série Cosmo. Também, então essa nova série se chama Cosmos, a Space Odyssey, se eu não me engano. Ela tem no Netflix ela é apresentada por Neil deGrasse Tyson. É curioso porque foi escolhido o Neil deGrasse Tyson porque ele é um grande também admirador por Carl Sagan. Eu já li em algum lugar também, parece que ele conheceu Carl Sagan pessoalmente, né, quando criança, e foi a partir desse primeiro contato, né, nas palavras do Neil deGrasse Tyson, que nasceu essa vontade dele de seguir os passos de Carl Sagan, se tornar um grande astrofísico e também um divulgador científico. Uma coisa também que eu gostaria de falar é a parte física do livro, né? Uma coisa bem curiosa é que esse livro, diferente de uns livros nossos convencionais, ele é muito confortável de ler, porque perceba, ele não fecha, né? Não sei se você entende o que eu estou falando, que os livros normais, eles costumam, você precisa ficar segurando ele aqui embaixo para que ele não feche sozinho. E esse não, ele já tem um caimento natural que faz, ó, que ele fique aberto sem que você fique fazendo esse esforço. Então, aqui vai até um pedido também, né, para as nossas editoras. Eu não sei se isso é muito difícil ser feito, mas seria muito interessante encadernar os livros nossos dessa forma, porque você que lê deve entender o que eu estou falando. Os livros nossos habitualmente, ele parece que é muito colado, né? Ele fica assim muito juntinho aqui em cima. Aí no momento que você abre ele assim, ele fica todo esgarçado. E aí você começa a ter ele aqui todo ferrado aqui. Pô, tem livro meu que cai folha por conta disso. E isso é muito ruim. Então assim, fica isso como uma dica, que é para tentar fazer esse tipo de brochura que são muito boas. Uma coisa interessante também na capa desse livro são as interjeições, né, tipo os comentários que são feitos. E aí vocês têm aqui, ó, esse reflexo aqui tá horrível. Os comentários que é feito pelo Los Angeles Times e Washington Post. Aqui, ó. O Los Angeles Times, ele fala que, né, fazendo uma tradução aqui direta, um livro glorioso da primeira à última página. Esse livro representa um manifesto de um pensamento limpo, né, de um pensamento linear.
E o Washington Post ele traz aqui o Wonder Saturated, ou seja, traduzindo assim no português bem claro, né? Muito sinistro o livro. E esse livro foi, na época, né, um dos best-sellers do New York. Ele data de 96. Já logo no prefácio, eu acho que é a parte, né, que já me chamou muita atenção, porque ele direciona esse prefácio aos professores. E o que ele diz ali, mais ou menos, né? É uma coisa até que também quando eu comecei a dar aula, eu comecei a observar isso. Ele diz que, infelizmente, tudo que ele se tornou, né, como o direcionamento da carreira dele como um astrofísico, não se deu na escola, infelizmente. Ele diz que, né, e é uma coisa também que eu observo nos meus alunos. Muitos alunos meus acham, né, eu sou professor de química, e eles sempre me perguntam se eu era um bom aluno de química. E eu sempre respondo que não, era um aluno normal, mediante, levar lá minhas notas para passar somente, né? Apesar de eu gostar de estudar, mas quem me levou para a área científica, propriamente dita, foi um professor de biologia, Reis. Nem sei se ele encontra-se mais vivo hoje em dia, porque isso foi o que? Na oitava série. Foi meu primeiro contato com a biologia. E a forma como ele dava aula era uma forma narrativa, né? Ele contava uma história. E isso me empolgou muito. Infelizmente também eu não consigo nem lembrar dos meus professores de química, de física e muito menos de matemática. E curioso também que eu lembro da minha professora de história, Sarita, também, né? Não sei se ela encontra-se viva, mas se tanto o professor Reis como a professora Sarita estiverem vivos, um abraço. E que, então, né, voltando ao Carl Sagan, ele relata que essa questão de você formar grandes pesquisadores passa, antes de mais nada, pela sua educação no primário, né? Porque você tem que fazer com que a criança desperte esse interesse pela ciência. E aí ele fala isso nesse prefácio, de que, infelizmente, ele passou esse período, né, escolar sem grandes novidades, e que a paixão dele pela ciência nasceu a partir de uma amostra em Nova York, em 1939. Era uma amostra que discutia, né, como seria a vida no futuro e principalmente quais seriam as próximas tecnologias. Então isso para ele foi tão chocante, foi tão inovador, que isso levou ele para a área de ciência como um todo. E hoje, né, eu sempre tento também fazer isso com meus alunos do fundamental e do médio. Tentar incutir neles a ciência, né, como um todo. E Carl Sagan, ele é muito crítico, né, porque eu sei que existe uma corrente que acha que a ciência só é descoberta na faculdade. Eu defendo uma outra teoria de que na faculdade você só se aperfeiçoa. Se você chegou na faculdade para aprender o que é ciência, tudo bem, claro, né? Nunca é tarde para você aprender, mas torna-se muito mais difícil. Ele até diz, né? Não sei se, na verdade, não sei se é ele, mas eu já ouvi isso em algum lugar, que se a pessoa que faz ciência, né, profissionalmente falando, se nem quem está ao lado dela, ou seja, os pais, os familiares mais próximos, consegue explicar o que ela faz, é porque, infelizmente, e muito provavelmente, o que você faz não tem importância nenhuma. Né? Pode parecer muito chocante, mas sei lá, se a pessoa é médico, e aí vem um desconhecido e pergunta pro pai dessa pessoa, seu filho faz o quê? E aí o pai responde, ele é médico, ou ele é enfermeiro, trabalha salvando vidas. Então isso significa que a profissão dessa pessoa ela tem uma certa importância na sociedade. Agora, no momento que, né, a pessoa chega e pergunta, então, seu filho, o que, que ele faz? Ele faz pesquisa, mas pesquisa o quê? E aí seu pai não sabe responder,
Então, né, nessas horas precisa rever certos conceitos, porque é a partir deste momento que a gente vê se nosso trabalho é importante ou não. Voltando ao livro, ele é um livro, né, bem grande e basicamente do capítulo 1 ao capítulo 11, ele tenta destrinchar, né, tenta discutir essa questão de ciência e pseudociência. É bem curioso porque, né, no meu dia a dia, eu observo que todo mundo inegavelmente gosta de ciência. Porque eu acho que isso é inato do ser humano, né? É a busca do desconhecido. Mas, infelizmente, existe um outro ramo que se apropria dos conceitos científicos para tentar divulgar coisas erradas, que é a pseudociência. Então, quer ver um exemplo, né? Esses negócios de alienígenas do passado, do futuro, sei lá, que passa aí no canal do History. Isso é um desserviço que eles fazem, infelizmente, né? Eles tentam se apropriar dessa nossa curiosidade para vender um produto que, putz, não te agrega nada. E aí fica querendo falar que as pirâmides do Egito foi sei lá, um engenheiro ET que veio aqui, passou a tecnologia, vazou, e aí os caras começaram a fazer pirâmide. Pelo amor de Deus. Né? E isso, sobretudo, ela tira... fica parecendo que o ser humano é um retardado que não seria capaz de fazer pirâmide. Na verdade, o ser humano, nós somos capazes de fazer coisas tão extraordinárias que a gente não acredita em si próprio. E aí, então, nesses 11 primeiros capítulos, ele discute, né, essa questão de ciência, pseudociência. Ele, né, na década de 90, mais ou menos, né, que vem esse livro, então ele esmiuça vários dos mitos que tinham nessa época. Então, por exemplo, você tem lá o mito de um... Nessa época eu até lembro, né, do rosto né, que as pessoas diziam de Cristo na Lua. Eu não sei se era na Lua, não em Marte, enfim. Mas tinha esse mito aí de que... né, o que aconteceu? Os nossos aparelhos ópticos na época não eram tão bons, e aí tiraram uma foto, né, vamos supor que foi na Lua, não tenho certeza de onde que era, mas tiraram uma foto lá da Lua e viram que tinha um rosto que se assemelhava a um rosto de Cristo ainda por cima. Existe uma explicação por trás disso, né? A gente, fisiologicamente falando, nós tendemos, por uma questão evolutiva, a observar qualquer tipo de figura e tentar associar um rosto. Isso tem uma explicação evolutiva, né? Porque isso veio da nossa necessidade de reconhecimento. E aí, então, por conta disso, não é muito incomum, toda vez, sempre, nas coisas mais esdrúxulas, você tentar ver um rosto de um ser humano ali. Mas isso é uma capacidade inata nossa de tentar sempre reconhecer uma feição humana por trás das coisas. E aí ele mostra, né, essa questão desse rosto na Lua, tanto que mais tarde, quando a tecnologia evoluiu, houve aparelhos com uma resolução maior e viram que aquilo ali não passava nada além de uma cadeia de montanhas. E também nesses 11 primeiros capítulos ele discute muito a questão de vida extraterrestre, de avistamentos, né? Que ele fala, é curioso porque a questão do avistamento até, sei lá, vamos botar aí até 1900, vamos botar 1950, né? Ela era muito pouco relatada na história. Perceba, o ser humano tem, sei lá, vamos botar o ser humano moderno, 5.000 anos de idade. E, curiosamente, nesses últimos 4.000 anos, quase não tinha na literatura como um todo relatos de avistamentos de ET.
né? E nem se concebia extraterrestres. Mas, a partir do advento, né, a partir da popularização da câmera digital, houve um boom nessas questões de fotos e avistamento de extraterrestres. E aí ele discute, né, essa questão, mas como assim? Se existia extraterrestre, se sempre existiu, nós deveríamos estar vendo eles desde há 5.000 anos, e não de um tempo para cá, onde coincidentemente começou a ter essa questão da câmera digital ficar popular. Então ele traz, né, toda essa discussão à tona. Ele tenta também correlacionar toda essa questão de alien, né, como se fosse uma construção social, no seguinte sentido, né, parece que em cada tempo e em cada sociedade as pessoas criam mitos que extravasam o seu medo. Então, né, na época lá medieval, parece que os mitos eram, sei lá, fadas, né, coisas meio nesse sentido desse sobrenatural. E isso com o tempo foi caindo com o advento da ciência, e hoje em dia, né, as fadas são os extraterrestres. Que o ser humano, ele sempre, quando está envolto numa coisa do desconhecido, ele tenta se agarrar, né, em explicações sobrenaturais. Então, à medida que a ciência ela vai avançando, cai determinado tipo de mito, só que nasce outro no lugar. E então, hoje em dia, o extraterrestre, ele meio que compõe o papel do que era fada ou de, sei lá, de duende, né, que era na época passada. Então, o capítulo do 1 ao 11, né, ele discute basicamente toda essa questão de mitos, todas essas questões das pessoas ouvirem, não, eu tenho certeza que eu vi esse alienígena, quais são as bases fisiológicas, né, que dá a certeza que a pessoa viu, sendo que não existe aquele avistamento. O capítulo 12, esse capítulo, olha, é impressionante. Se esse livro fosse reeditado, ele deveria ser reeditado como um capítulo de como não cair em fake news. O 12, né, em inglês aqui, fazendo uma tradução direta, seria um kit de detecção de mentiras, né? E ele fala sobre tudo isso, né? De como que você consegue detectar mentiras transvestida para tornar aquele fato como se fosse um fato real, com embasamento científico. Então é um capítulo, olha que de verdade. Se eu pudesse, eu até destacava ele e colocava ele aqui na parede de casa, porque é bem didático, fala quais são, né? Discute muito sobre falácias. Normalmente eu vejo os textos na internet, são fragmentos tirados desse capítulo, e nessa época que nós vivemos, é extremamente importante a gente conseguir discernir do que é verdade e do que é essa pseudo-verdade. A gente está, né, extremamente influenciado por essas questões de notícias falsas transvestidas como se fosse verdade. E para tentar então nos defender desse ataque de fake news, nada melhor então como ler com muita atenção esse capítulo aqui. Voltando aqui então, depois desse capítulo 12, eu diria que o livro entra na sua terceira parte, que envolve a discussão de formação política e social do cientista. Muitos dizem que a solução para todos os problemas é a educação. Eu sou muito, né, crítico com relação a isso, sou muito cético, porque que tipo de educação que essas pessoas dizem, né? Será que é educação formal? Será que a pessoa tornando-se um doutor em ciência, ela significa que ela é muito bem educada? Eu acho que não, né? Porque se a gente for parar para pensar, parece que
um dos maiores, né, na época lá do nazismo, né, os melhores soldados, generais e os mais sádicos, eles tinham os maiores níveis educacionais. Muitos eram doutores. Haber, né, Haber, que foi um dos cientistas alemão, ele inventou o processo, por exemplo, de fazer amônia para, né, fazer com que a Alemanha fizesse a pólvora, uma vez que estava sofrendo embargo na Primeira Guerra Mundial. Ele também foi um grande entusiasta de fazer várias armas químicas em guerra. Então ele fez o fogênio e o cloro, que são armas, são gases, né, que eles lançavam nas trincheiras para matar as pessoas. Então, assim, será mesmo que uma educação formal leva a uma população com maior conscientização? Eu acho que não. E Carl Sagan também, ele acha que não. Ele acha que o cientista, antes de mais nada, e principalmente por ele deter esse poder, ele tem que ter uma formação política e social muito forte. Tanto que, deixa eu procurar aqui, no capítulo... No capítulo 16, que tem até um título muito forte, Quando o Cientista Conhece o Sofrimento, que ele relata do cientista que fez um lobby muito grande para produzir as bombas atômicas nos Estados Unidos. E que isso levou, né, a uma corrida armamentista na época, onde os Estados Unidos, né, influenciado por esse cientista, queria construir a bomba atômica e, por outro lado, também a Rússia, né, durante a Guerra Fria, corria atrás para não perder a corrida armamentista e ter um arsenal nuclear tão forte quanto. Então você perceba, esse cientista, por ele não ter uma formação social como um todo, né, ele achava que dentro do âmbito do que ele estava fazendo, e ideologicamente falando, estava correto, ele quase extinguiu a espécie humana por um capricho de fazer a melhor bomba atômica do mundo. E no decorrer desses capítulos, né, além de ele bater muito nessa tecla, que o cientista, antes de mais nada, é aquele indivíduo que ele tem que ter, fortalecer muito a sua formação social e política, por conta de ser aquele profissional mais perigoso para a sociedade, ele também, né, relata de que, fechando o livro, a questão de você ser cética, né, por que isso? O ceticismo na ciência é muito importante, porque você não pode se basear, né, somente pela... Ah, não, porque o doutor fulano de tal falou isso e você diga amém. Não, as coisas não podem ser assim. Você tem que ser cético. Você recebe aquela chamada, né, aquele dado, e você pode chegar e retrucar, falar, não, peraí, vamos ver se isso aqui realmente é certo. Então ele fala muito sobre isso, Carl Sagan, né, de que a gente não pode baixar a cabeça em cima da autoridade, né? A autoridade não pode nos pautar. Nos últimos, sei lá, 10 capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, nos últimos 7 capítulos finais, então, ele trabalha sobre isso, né? De que uma sociedade, ela só vai ter liberdade no momento em que ela não ser muito ingênua. Então, ela precisa aprender meios de tal forma que ela consiga obter aquela informação e tentar cruzar. E essa parte cognitiva, diga-se passagem, ela, né, voltando ao início do nosso vídeo, ela só é construída com uma educação fundamental muito forte. Bem, vamos então aqui terminar o nosso livro, né? Esse livro do Carl Sagan. Eu aconselho para qualquer um, independentemente da sua área, que leia. Tem certeza, né, que depois que você lê esse livro, você vai ver o seu mundo de uma forma completamente diferente. Então, ó,
Fica a dica aqui de leitura desse livro, que é muito bom. Valeu, gente. Até o próximo vídeo, onde eu vou fazer resenha de um outro livro. Até mais aí, hein?